Mononucleose infecciosa. A infecção pelo vírus de Epstein-Barr em pessoas que têm um sistema imunológico intacto pode ocorrer de maneira assintomática. A mononucleose infecciosa é uma doença de origem viral causada pelo vírus Epstein-Barr, VEB, ou pelo herpesvírus humano 4, VHH4. Trata-se de um patógeno exclusivamente humano, que afeta normalmente as crianças, adolescentes e adultos jovens. O vírus Epstein-Barr tem duas características fundamentais. Em primeiro lugar, trata-se de um vírus com afinidade pelos linfócitos B e pelas células da orofaringe. Em segundo lugar, é um vírus com capacidade de permanecer latente, em estado de repouso, e de se reativar em situações de enfraquecimento do sistema imunológico. Como é realizado o contágio? A doença é transmitida de maneira direta, pelo contato com a saliva das pessoas infectadas, normalmente de portadores assintomáticos. É por essa razão que é comumente conhecida por doença do beijo. O contágio também pode se dever ao contato com objetos como copos ou escovas de dente usados pelas pessoas infectadas. Do mesmo modo, existe a possibilidade de ser transmitida por meio do sangue, transfusões, ou de um transplante de células hematopoéticas. A idade na qual ocorreu o contágio se relaciona diretamente ao nível socioeconômico. Enquanto em países em desenvolvimento trata-se de uma doença própria da infância, em países mais desenvolvidos, é uma doença comum na adolescência. Infecção pelo vírus Epstein-Barr. A infecção pelo vírus Epstein-Barr em pessoas com um sistema imunológico intacto normalmente é assintomática e, portanto, passa despercebida. No entanto, existem diferenças relacionadas à idade. Durante a infância, a infecção, na maioria dos casos, é assintomática. Em adolescentes e em adultos jovens, existem duas possibilidades: assintomática, ou a pessoa apresenta um quadro de mononucleose infecciosa. Em adultos com mais de 40 anos, na maioria das vezes, a primeira infecção pelo VEB dá lugar a uma hepatite viral. A situação é diferente em pessoas com um sistema imunológico deprimido, como as pessoas com HIV, ou em tratamento com remédios contra a rejeição de transplantes. Em tais casos, uma infecção por este vírus pode dar lugar a transtornos do tecido linfóide, que comprometam gravemente sua saúde. Sintomas da mononucleose infecciosa. A mononucleose infecciosa tem um período de incubação de 4 a 6 semanas. Durante esse período, a pessoa pode apresentar um quadro semelhante ao da gripe: fadiga, mal-estar geral, febre baixa ou inferior a 38 ordinal masculino C. Passado esse tempo, surgem os sintomas típicos da mononucleose infecciosa: faringoamigdalite muito dolorosa, febre alta, acima de 38 ordinal masculino C, adenopatias cervicais. Os gânglios linfáticos do pescoço podem se inflamar de maneira muito nítida, sendo um dos sinais mais característicos da doença. Esplenomegalia, aumento do tamanho do baço, na maioria dos casos, e hepatoesplenomegalia, aumento do tamanho do baço e do fígado, em até 50% dos pacientes. Em alguns casos, a infecção pode causar também intensa fadiga, astenia. Num nível analítico, é importante destacar a presença de linfomonocitose, com linfócitos atípicos, e de anticorpos heterófilos no sangue desses pacientes. Esta é uma informação fundamental para o diagnóstico da doença. Diagnóstico. Uma análise completa demonstra a presença de linfomonocitose, aumento do número de linfócitos acima de 4,5 mil milímetros cúbicos.
Mas não basta para o diagnóstico definitivo de mononucleose infecciosa. Uma linfocitose pode ter origem benigna e se traduzir na existência de um processo infeccioso ou inflamatório, ou ter uma origem maligna, como ocorre nas leucemias. Os linfócitos atípicos ou reativos podem ser observados em um exame de sangue. Diferenciam-se dos linfócitos normais por serem maiores e terem um núcleo mais desorganizado, por causa da estimulação antigênica. Sua apresenta indica benignidade. O teste mais rápido para confirmar o diagnóstico da mononucleose infecciosa é o monospot. Essa é uma técnica de soroaglutinação que permite determinar a presença de anticorpos heterófilos nesses pacientes, e que é negativa no restante dos casos. Esse teste é positivo em 85% dos casos de mononucleose infecciosa. A determinação da presença de anticorpos IgM-IgG frente ao VCA, antígeno da capsid, EBNA, antígeno nuclear, IEA, antígeno precoce, detecta-se apenas durante os primeiros meses, permite diferenciar entre infecções agudas e antigas. No caso de infecção aguda, encontram-se AC anti-VCA de tipo IgM, em primeiro lugar, cuja presença no sangue se detecta até 5 meses depois. Nas 4 semanas do começo da doença, aparecem no soro AC anti-VCA de tipo IgG. Não se detectam AC anti-EBNA. No caso de infecção antiga, podem ser detectados no soro AC anti-VCA e anti-EBNA de tipo IgG. Diagnóstico diferencial. É fundamental realizar o diagnóstico diferencial da infecção pelo VEB com os agentes etiológicos da síndrome de mononucleose com anticorpos heterófilos negativos, como o produzido pelo citomegalovírus, CMV, pelo Toxoplasma gondii, ou pelo que aparece na primeira infecção pelo VI. O diagnóstico diferencial deve ser realizado também com outras causas de linfocitose, como a leucemia e os linfomas. Tratamento. Os pacientes com mononucleose infecciosa e tratados com amoxicilina normalmente desenvolvem uma erupção generalizada em torno de 3 dias depois de começar a tomá-la. Complicações da mononucleose infecciosa. Pode ocorrer o rompimento do baço devido à esplenomegalia, acontece em menos de 1% dos casos. Também podem ocorrer quadros de anemia hemolítica, porque os anticorpos heterófilos podem causar a lise, destruição, das hemácias. Ao serem destruídas, a bilirrubina de seu interior é liberada, e é por isso que pacientes com mononucleose infecciosa podem apresentar icterícia, coloração amarelada da pele e das mucosas. Também podem aparecer síndrome de fadiga crônica, síndrome de Guillain-Barré em pacientes com síndrome de Duncan. A infecção pelo vírus Epstein-Barr pode levar a transtornos do tecido linfóide de elevada taxa de mortalidade. Outras doenças associadas ao VEB. Síndromes linfoproliferativas, entre as quais a mais importante é o linfoma de Burkitt, câncer de Cavum, câncer de orofaringe, lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças autoimunes.